Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre testemunho, do Luca. O Luca nasceu em agosto, dia 19 de agosto, e desde então a gente viemos, travando uma batalha imensa, né? E com Deus junto, né? Deus estava o tempo todo conosco, né? Ele foi quem nos deu força, quem nos acompanhou o tempo todo e nos ajudou nessa batalha, né? Desde então, gente, o Luca e minha gestação foi uma gestação boa. Eu sentia vários incômodos, mas nada fora do normal. Era tudo assim, normal de uma gestação, né? E ele estava previsto para nascer dia 21 de agosto. E conforme eu fui fazendo exercícios, aí ele veio antes, veio dia 19. Eu fui para ter ele nasceu de parto normal. Desde então ele estava tudo ok, a enfermeira pegou ele, avaliou ele, pesou, mediu e estava tudo ok, gente. Tudo ok, tudo para dar certo, né? Então, no dia 20, né, que foi um parto normal, então dia 20 a gente ia ter alta pra casa, né? Quando a médica passou, ela falou: vamos dar alta pro neném, que você teve parto normal, então já vamos dar alta pra você, tá, mãe? E eu já tava feliz da vida, tanto que eu até gravei um vídeo que eu queria mostrar a reação das crianças que ia conhecer o Luca, né? Então eu tava muito feliz, louca pra chegar em casa logo. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Quando levaram ele, sim, antes, queria falar pra vocês, antes quando eu fui, eu estava ali na sala de pré-parto, eu estava pra ter ele, eu estava louvando e sentindo muita contração. Então eu andava ali na área que eu estava e louvava e fazia massagem nas minhas costas, né? Minha sogra não estava no momento porque ela estava fazendo a minha internação e a internação dela, né, como acompanhante. Então ela não estava no momento. E Deus me incomodava, né, pra cantar muito esse louvor que é da Gabriela Rocha, eu acho que esse louvor, que é creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. Aí tem a outra parte que é assim: creio que tu és a cura. E eu louvava esse hino e massageava minhas costas o tempo todo. E, gente, eu queria, sabe? Eu via que o louvor me ajudava muito e as massagens nas costas. Então eu ficava querendo louvar, só louvar. E daí eu tentava puxar outro hino na minha cabeça e não vinha, só esse hino. E depois foi que eu fui entender que Deus estava mandando eu profetizar a cura e a vida pro Luca, né? Porque pensando em tudo e conversando com todas as meninas no hospital, o Luca não era para vir de parto normal. O Luca era para ter nascido de um parto cesáreo e era para ter nascido já no hospital especialista na doença que ele teve. E daí eu louvei e chamei as enfermeiras, elas vieram. Falei que eu já não tava aguentando mais de dor. E daí ela falou assim: você quer que eu estoure a sua bolsa pra que o parto acelere? Eu disse sim, pode ser. E assim que ela estourou, ele nasceu, né? Eu fiz uma força, ele nasceu. E ele nasceu um pouco roxo. E daí elas viram que tava tudo ok com ele. Falou que tava tudo bem com o Luca. Ele só tinha umas manchinhas no rosto, tipo umas espinhazinhas, que era pra mim ter cuidado na hora de lavar as roupas dele, não passar amaciante, lavar com sabão neutro, né? Não mexer ali naquelas bolinhas que é tipo uma espinha.
e falou que tava tudo ok com o Luca, tá? E falou que o roxinho dele ia sair. Só era ali, naquele momento. Aí sim, voltando pra a parte que eu estava já tendo alta, elas levaram o Luca, eu fui com ele, né, pra elas reavaliar ele, pesar, medir. E quando chegou lá, elas começaram a uma conversar com a outra, sabe? Pegou o celular, uma das médicas pegou o celular, escreveu um negócio e mostrou pra outra. E eu já fiquei assim, porque eu não demonstro muito a minha ansiedade, sabe? Quando eu tô nervosa. E eu ficava mexendo assim no dedo. E elas conversando entre elas e avaliando ele ali, né? Aí depois chamaram um monte de médico e começaram a me falar, né? Mãe, não falaram nada assim que ele nasceu. Eu disse não. Disse que tava tudo ok e expliquei tudo que eu falei aqui pra vocês. Ela fez, não, é porque a saturação dele tá em 50. O que é saturação, gente? Saturação é oxigênio no sangue, tá? Aí ela falava, ó, a saturação dele tá muito baixa, tem que estar acima de 90 e a dele tá em 50. E não sobe, mãe. E daí ela disse, você não percebeu que ele tava roxinho? Eu disse, percebi que ele tava roxinho, mas a médica pediatra que avaliou ele à noite, depois que ele nasceu, falou que era normal, que hoje ele ia estar com a corzinha melhor. Só que daí ele tava ainda com a boquinha roxa, com as mãozinhas roxas e com os pés roxinhos. E daí, gente, ela pegou e disse, então, mãe, explicou pra mim que a saturação dele tinha que estar acima de 90 e a dele não tava, e que ele precisava ir pra UTI. Então, ali no momento meu chão caiu. Mas eu não entendia muito sobre UTI. Levaram ele pra UTI, chegou umas médicas, chamaram a minha sogra e explicaram pra ela e tudo mais, e minha sogra falando, não, mas vai dar tudo certo, Deus tá no controle, e eu só chorava, gente. Aí levaram ele, depois disseram assim, olha mãe, ele vai estar lá na UTI, você vai poder visitar ele, né, elas vão arrumar ele lá e depois você vai lá ver ele, tá? Eu disse, tá bom. Aí fui pro quarto esperar uma delas me chamarem. Depois vieram duas médicas lá no quarto que eu estava e disse assim, olha, o Luca foi entubado e depois você vai lá ver ele e depois vão explicar direitinho lá pra você. Eu disse, tá bom. Aí eu comecei a chorar de novo, né? Só chorava porque eu não sabia que ele ia ser entubado. Enfim. Aí, gente, fui lá e elas explicaram, olha, mãe, o Luca tá com a saturação baixa, né? Depois que eu fui lá na UTI. O Luca tá com a saturação baixa e a saturação é o oxigênio, né? Que tem que estar no sangue, tem que estar acima de 90, o dele não aumenta, não sobe de forma nenhuma. O que sabemos agora é que a gente sabe que é no coração, né? Então, a gente precisa fazer exames para saber o que tá causando isso. Por isso que ele vai estar aqui, ele vai ficar na UTI sendo observado, tá? E vamos ver o que vai ser. A gente não é especialista em coração, a gente não entende muito, mas vai vir um médico aqui que é especialista em coração, vai avaliar ele, vamos fazer vários exames e vamos saber do que tá dando isso, tá? Aí eu disse, tá bom. Fica aí um pouquinho com ele e depois você vai sair, mãe. E depois você pode vir o tempo que for, você pode ficar aqui com ele, certo? Você não pode só dormir aqui, mas ficar o tempo que você quiser, você pode ficar com ele aqui na UTI. Eu disse, tá bom. Fiquei um pouco com ele lá e depois eu fui pro quarto. E chegando no quarto, elas disseram que eu tava de alta, só não o Luca. E daí, gente, pra mim foi muito difícil ali aquele momento, porque eu saí com a pasta de documentos, eu saí com o lençol agarrada, mas não saí com meu bebê. E isso foi muito, muito difícil pra mim, sair do hospital sem ele. Eu só chorava o tempo todo, eu só chorava, porque eu não entendia, não tinha passado por isso nunca na vida, né?
Eu já tenho 3 filhos e nenhum deles teve nada disso. E deixar o Luca no hospital, não levar ele comigo, foi muito difícil. Chegar em casa e ver as crianças, ver as coisas dele tudo pronto e arrumado, e ele não tá aqui, foi muito difícil. Desculpa. Então, eu não vou dar nenhum corte nesse vídeo, porque eu quero enviar ele assim mesmo. E daí, gente, eu vim em casa, vi as crianças e voltei com o Júnior pro hospital pra ficar com ele, pro Júnior ver ele. O pai podia entrar só a partir das 4 horas e ele entrou comigo. O médico já tinha passado, já tinha visto ele e eles vieram falar com a gente. Veio uma psicóloga, depois veio o médico falar com a gente e disseram que realmente ele tinha um problema no coração. Ele nasceu com uma má formação no coração e que aquele hospital não podia fazer nada porque não tinham recursos e eles não eram especialistas, né? Então, eles estavam atrás de hospitais, né? Só tinha 2, um em Joinville e um em Florianópolis. Esses 2 hospitais eram especialistas em coração, um dos melhores, e que eles iam conseguir vaga, tentar conseguir vaga para poder levar o Luca para lá, para ele ser operado. Desde então falaram: mãe, não se preocupa, né? Ele tem uma má formação no coração, porém é algo que dá pra eles conseguir em uma operação ou 2 operações, dá pra conseguir dar jeito e ele ser uma criança normal, né? Tem risco? Tem, porque toda cirurgia tem risco, e mais que o probleminha dele é muito, gente, é algo, né, muito, assim, mexeu com o coração, é perigoso. Então, desde então ficou, gente. A gente ia visitar ele e ficava aquela batalha, Senhor, arruma logo, Senhor Jesus, uma vaga nesses hospitais, por favor, meu Deus, por favor. E a gente sempre em oração, todo mundo em oração. E, gente, o hospital de Joinville, que era o que a gente queria mais, porque era mais próximo daqui, né? Não tão próximo, é 2 horas de viagem, mas era mais próximo. Não quis aceitar ele porque tava lotado o hospital. E, gente, tava muito lotado os hospitais e então não tinha vaga. E daí elas descartaram: mãe, não vai ter a possibilidade dele ir pra lá. Vamos tentar em outro hospital. Tem o de Porto Alegre. Só que, gente, Porto Alegre é muito longe. Daqui de carro pra lá dava 9 horas de viagem. Então é um risco, né? Sair daqui pra levar ele pra tão longe assim. Era muito arriscado e é muito longe pra mim também me locomover daqui, ficar longe das crianças, enfim. Aí, fiquei em oração, gente. A gente ficou em oração aqui em casa, não, Porto Alegre não, porque é muito longe. E todos nós ficamos em oração, gente. Em oração. Eu e o Júnior fomos visitar ele uma desses dias aí. E ele teve uma parada na nossa frente, ele começou a ficar roxo e daí mandaram a gente se retirar para poder reanimar ele. Então foi muita coisa que o Lucas passou. O Lucas é milagre na nossa vida. O Lucas é testemunho para muita gente. O Lucas sabe, é milagre na vida da gente. Aí a gente foi, um dia eu fui, né, visitar ele. Eu sempre ia todos os dias, eu ia 1 vez, 2 vezes ao dia, ficar lá com ele, né, ficava lá um bom tempo, várias horas eu ficava lá com ele entubado. E se der eu coloco uma fotinha dele aí. E daí, gente, ou não, né, não vamos pôr a foto não. E daí, quando eu tava lá, uma das médicas vieram, né? Ele era um dos mais urgentes que tava lá naquela UTI. Ele era um dos que estavam em risco, sabe? De todos os bebês que estavam ali, bebês que nasceram com órgãos pra fora, tudo. De todos os bebês que estavam ali, ele era o que tava mais em risco, mais em perigo de vida, sabe? Então, elas estavam correndo muito pra ir atrás de vaga pra ele nas UTIs, nos hospitais.
E daí eu fui certo dia visitar ele e a médica correu e disse: mãe, conseguimos vaga. E eu fiquei muito feliz, eu agradeci tanto a Deus, eu saí de lá chorando e cantando hino, sabe? Agradecendo a Deus, porque Deus estava fazendo. E daí eu só ficava orando: Senhor, tomara que não seja Porto Alegre, E daí elas vieram e disse: Joinville conseguiu uma vaga. Um dos bebês que tinham sido cirurgiados, ele ganhou alta, então abriram essa vaga para o Luca. O Luca vai para lá. E eu só agradeci. Ela disse: você vai? Mas eu disse: vou, eu vou atrás dele. Para onde ele for, eu vou atrás. E daí, gente, conseguimos a vaga pro Luca. E o Luca foi pro hospital de Joinville. Eu não lembro qual foi o dia, mas ele foi em agosto ainda para Joinville. Né, ele ficou lá 6 dias. Ficou uns 6 dias na UTI daqui e foi encaminhado para Joinville. Chegou em Joinville, ele ficou lá, gente, e a gente teve que correr atrás de algum lugar pra gente ficar. A gente ficou lá. E eu ia todo dia ver ele na UTI, até ele conseguir operar, né? Porque chegando lá, ele tinha que fazer uma bateria de exames, e eles tinham que estudar como que ia, né, fazer a cirurgia no coração dele, enfim. E daí o Lucas se operou dia 31 de agosto, né? Foi uma operação, disseram que não teve nenhuma intercorrência. Na neonatal que ele ficou na UTI, ele teve convulsão, mas desculpa, gente, as médicas falaram que a convulsão foi devido a ele estar, né, com aquele probleminha no coração, que não tinha ar, né, não tinha oxigênio ali muito bem no coração dele. O cérebro também ficou sem oxigênio, então ele convulsionou. Mas depois que ele operou, ele não teve mais nenhuma convulsão, né? Ele operou, gente, dia 31. Fiquei lá dia 31, fiquei com ele. Depois que ele operou, olhei, fiquei com ele, vi ele um pouco. E a gente não pode ficar muito tempo lá. As UTIs de lá é bem diferente. A gente tinha o horário de visita e não podia ficar só naquele horário da visita, sabe? Então eu fiquei com ele. Quando foi dia 1, eu acho, dia 1 ou foi dia 2, ele tava muito mal. Ele tava inchado demais, né, por conta da cirurgia. Eu fui olhar ele parecia uma criança de 3 meses. Ele era muito pequenininho assim, sabe, bem magrinho. E quando eu fui ver ele tava parecendo uma criança de 3 meses, de grandão que ele tava muito inchado. E o médico falou: mãe, o Luca, ele tá assim, ele não consegue fazer xixi. A gente teve que fazer uma diálise nele. Ele tava tendo febre, a pressão dele tava muito alta. Enfim, gente, ele tava com muitas intercorrências, né? E eu vi assim ele, gente, eu fiquei bem assim abatida. Mas eu sempre confiei em Deus, gente. Eu não sei da onde, mas eu orei tanto pedindo força, sabe? Pedi força a Deus. Deus, me dá força, me ajuda. Me ajuda, que eu acho que, olha, eu tinha uma força que, assim, eu via ele, eu ficava meio assim, sabe? Mas eu acreditava muito que ele ia sair dali. Eu acreditava muito. E daí, gente, eu só sei que no outro dia eu fui ver, o Lucas já tava bem melhor. Ele já tava fazendo xixi, mas mesmo assim ele ficou entubado, tá? E daí ele conseguiu fazer xixi. Na operação também, gente, quando ele foi operar, eu lembro que eu fiquei em oração, pedi oração pra todo mundo, orar por ele. E eu ali, na hora, eu fiquei pensando: meu Deus, como é que deve ser ele entrando pra ser cirurgiado. Eu fiquei imaginando, assim, sabe, sobrenatural. Eu fiquei imaginando o sobrenatural de Deus. Eu fiquei imaginando anjos lá. Eu fiquei imaginando Deus ali com as mãos dele operando ele, sabe? E eu só glorificava. E ele lá em cirurgia e eu só glorificando, imaginando Deus ali cuidando dele, que os médicos ao redor
e o Senhor e os anjos dele, tudo ao derredor também. Então, olha, foi um agir de Deus maravilhoso, sabe? E daí, depois de 3 dias da cirurgia dele, ele ainda tava um pouquinho inchado. Enfim, eu só sei que ele ficou, gente, uma semana por aí. Ele bem inchadinho, bem malzinho, sabe? Mas sempre melhorando. E a gente sempre em oração, em oração, em oração. E ele sempre melhorando, né? E daí, eu não sei quanto tempo ele ficou na UTI, eu não lembro, gente. Depois de tudo isso, eu fiquei fora, assim, sabe? De hora, de data. Eu não lembro muito das datas, mas eu lembro que depois, eu acho, de 2 semanas que ele tava na UTI, de 3 semanas, ele ia ganhar alta pra ir pro quarto. O quarto lá fica com a mãe, sabe? O bebê fica com a mãe, sendo observado lá no quarto. As enfermeiras vai, mas daí a mãe pode trocar, pode pôr a roupinha, porque na UTI ele não fica com roupa, ele fica só de fralda, sabe? A mãe só pode visitar, não pode ficar com o neném lá, enfim. E daí ele ficou bem, sabe? Ele já tava bem melhor, enfim. E daí tivemos alta pro quarto. Eu fui pro quarto com o Luca e pude vestir a roupinha no Luca, pude cuidar dele. E daí as médicas só vinham para dar medicamento e elas vinham para medir a pressão, ver a saturação, ver os batimentos cardíacos, ver se ele estava com febre, de 4 em 4 horas. Isso é de lá do hospital mesmo. Então eu ficava com ele no quarto, cuidava dele, tudo, e elas ficavam vindo. Ele ficou com a sonda no nariz, né, tomando leitinho pela sonda, e ele ficava sendo monitorado pela fisioterapeuta, pela fono, para tentar mamar. E ele conseguiu, com 3 dias, com a fono, ele conseguiu mamar na mamadeira. E daí já tiraram a sonda dele. E ele já tinha um dia previsto para alta. Só que daí ele teve uma complicaçãozinha na mão, né? Deu flerbite, né? Por conta do acesso, que é quando o acesso sai fora do lugar, enfim. E daí, gente, Luca já não teve mais alta por conta desse probleminha na mão. E daí ele ficou na batalha com essa mão, gente, que não dava pra tocar. A mão ficou inchada, enorme. Não dava pra tocar nessa mão dele. E daí, gente, a gente ficou em oração. Ele começou um antibiótico, não deu certo. Passou 7 dias de antibiótico, não deu certo. Mudou de antibiótico. E daí o Luca convulsionou lá no quarto comigo. Convulsionou, ficou muito mal. E daí tiveram que levar novamente o Luca pra UTI. E ele foi novamente entubado. E ali já foi mais um baque pra mim ver ele entubado novamente. Depois de ele estar muito bem no quarto, tá quase indo pra casa, e ele foi novamente entubado. Ficou lá entubado por uma semana, mais ou menos. E foi outra batalha, sabe? Que quando você tá já com o pezinho pra sair do hospital, vir pra casa, pras crianças conhecer o Luca, pra ficar, sabe? Ele volta de novo pra UTI. E a gente ficamos novamente em oração, constante oração, né? Ficamos em constante oração o tempo todo, orando pelo Luca, pela vida do Luca, que o Senhor mudasse tudo, todo o quadro, né? E daí o Luca ganhou novamente alta pro quarto, pra mim ficar com ele lá no quarto, no hospital. Fiquei com o Luca lá no quarto, ele continuou tomando medicamento, né? Estava super bem. Daí ele começou a tomar medicamento de convulsão novamente, porque ele estava convulsionando. E daí, gente, Deus foi operando milagre. E o Luca teve alta pra casa. Ele tá em casa, ele tá ali, no bercinho dele. Graças a Deus, Deus agiu. E eu tô muito feliz. E eu vim falar aqui pra vocês, né, desse testemunho do Luca. O Luca enfrentou muita coisa pra estar aqui. O Luca é milagre na nossa vida e ele é muito aquela música que eu canto pra ele, ele fica olhando pra mim.
Aquela música é: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai mudar, passar. Enfim. E essa música define muito, muito, muito a vida do Luca. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus fez até hoje na vida dele, né? Ele tem que voltar novamente pra passar pelo médico, né? Ele tem a volta e ele tem mais uma cirurgia pra fazer, porque ele só fez uma e não dava pra resolver tudo em uma só cirurgia, né? Ele tem outra cirurgia para fazer, mas eu creio no Deus que fez milagre até hoje, que cuidou dele até hoje, que vai fazer milagre dessa vez também, né? E nós enfrentamos tudo isso em 3 meses, quase 3 meses, né? Porque, gente, ele nasceu quase no finalzinho de agosto e hoje estamos em outubro e até hoje estamos enfrentando, né? E Deus conosco o tempo todo. Ele tem mostrado o amor dele, né? E, gente, o tempo todo eu nunca questionei a Deus o porquê que ele estava fazendo isso. Eu só agradeci e pedi força a ele, porque não é fácil. Não é fácil. A gente que é mãe de verdade, não é fácil a gente ver um filho na UTI, não é fácil. E daí você vê outras crianças passando por muita dificuldade. E você vê que o que você tá passando não é só você que passa, que muita gente passa também por isso, que muitos passam com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus e pedindo força. E foi isso que eu fiz, eu pedi força a Deus, porque a nossa força vem dele. Eu agradeci a ele, mesmo na tribulação, porque eu sei que ele estava mostrando o amor dele por nós o tempo todo, né? E não é fácil, não é fácil, porque até mesmo você passando por provações, né? Por tudo isso, ainda tem pessoas que têm língua grande para falar o que quer e o que não quer. Mas eu tenho Deus que tudo pode e Ele cobra também, não é? E é isso, gente. Esse foi o testemunho de Lucas. E ele tá aqui com muita saúde, graças a Deus, né? E eu vou mostrar ele pra vocês depois.